tequila, desce tequila. Não tô afogando mágoa, eu só tô curtindo a vida. Manda tequila, desce tequila. Agora, na Guará FM, bate-papo com Kelly Farias. Entretenimento, entrevista, notícias e muito mais. Vem com Kelly Farias na Guará. Boa tarde, Guará. Sejam todos bem-vindos. O tempo passou rápido, já é 31 de março de 2025. Já estamos encerrando o mês de março. E o que você está fazendo desses 3 meses? Já passou o primeiro trimestre. E o que você já fez na sua vida? Hoje o nosso tema vai ser Destravando Mentes para Transformar Realidades. Ainda dá tempo, ainda faltam 9 meses para você fazer aquela mudança na sua vida, aquela mudança significativa que você tanto deseja. Então, já passou janeiro, férias, fevereiro também, março, carnaval, já passou 3 meses do ano. E o que você está fazendo? Aqui agora está dando 27 graus aqui no Guará. E olha, gente, hoje tem pancadas de chuva mais tarde, então vamos nos cuidar também. E a dengue, hoje eu vou falar onde vai estar a dengue até às 5 horas da tarde, agente de saúde e de prevenção da dengue, e amanhã também. Agradecer aos nossos apoiadores aqui do Bate-Papo. Delícias Fino Sabor, Crédito Estábil, Isaac Planejados, Ecoviver, Mestre d'Armas Hotel Fazenda, Aplausos Clube de Comédia, Ciro Titara, Seice Estúdio e Escola Comunique. Ápice Sublimação da Vívia, uma grande amiga, uma grande companheira aqui do Guará 2. E vamos de música. Daqui a pouquinho tem Marina Dantas, que vai falar com a gente sobre como destravar a sua mente, transformar aquela realidade. Lembre-se, tudo é possível para quem tem pensamento positivo. Primeiramente, fé em Deus, né? Tem que ter fé em Deus, fé em você, acreditar em você e botar na sua cabeça que as coisas vão dar certo, que as coisas dão certo de acordo com o seu pensamento. Então, daqui a pouco a Marina vai falar com a gente aqui, mas vamos antes de música. Vamos de Ana Vilela Trembala, na Guará FM, agora são 13h14. Guará FM é nossa, é daqui. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura
teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Essa música é lindíssima, Trem-bala, de Ana Vilela. E o tempo passa e essa música continua tocando nos nossos corações. Eu quero falar hoje da dengue. Gente, a dengue esse ano não deu aquele estrago que deu ano passado. Mas a gente tem que se cuidar. Então, a dengue continua ainda fazendo vítimas. Então, hoje, a dengue está nas quadras 26 e 28 do Guará 2. Até às 17 horas da tarde, até às 5 horas da tarde, agentes de saúde estarão indo ao seu local, na sua casa, com crachá, ver se tem algum foco de dengue. Amanhã, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, estarão na 40, no setor de oficinas. Então, você que está na 40, você que está na 40, observe a agente de saúde. Eles vão estar de crachá, tá? Uniformizados, e vão entrar na sua casa, fazer aquela limpeza que precisa ser feita para você poder viver melhor, porque ninguém merece viver com dengue, gente. A dengue é a pior doença que tem. Não vem falar, não, eu sei que tem doenças piores, mas a dengue rotineiramente é uma das piores. Né? Tem doenças piores também, nenhuma doença é boa. Então, todo cuidado é pouco. O cuidado é você não acumular água, é você não jogar lixo no chão, é você não enfim, são vários cuidados que evita que a dengue chegue até você. Ai, Kelly, como jogar lixo no chão? Sim, o lixo acumula água, a mosquitinho fêmea vem e joga as larvinhas dela. De lá vem a dengue. Então, vamos nos conscientizar. Repelente, protetor solar e também aquelas inseticidas que botam na tomada, elas são excelentes, tá? Para quem quer matar o mosquito. E, ó, conscientização. E tá muito quente aqui no Guará, então, assim, não acumule água, mas bebam água, porque a água é essencial. Marina Dantas, seja bem-vinda aqui à Rádio Guará. Obrigada. Marina é terapeuta, psicoterapeuta, né, Marina? Tem um currículo imenso. E vamos destravar a mente do povo, né, Marina? Porque já estamos em mês de março. Amanhã já é 1º de abril. E não é mentira, tá? Mas vamos destravar sua mente. Como é que é assim, Marina? Primeiro fale, quem é a Marina Dantas? Como é que você se enxerga, Marina? Bom, Kelly, primeiro, obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com todo mundo. Eu costumo dizer que eu sou a minha própria transformação, né? Hoje eu trabalho com algo que eu ensino as pessoas a fazerem aquilo que eu não só comecei a fazer comigo, mas vi resultados, faço até hoje, aplico, aprendo cada vez mais. Então, eu venho de um lugar em que eu experimentei muita ansiedade, muita disfunção emocional, falta de conhecimento sobre o funcionamento do meu cérebro, o funcionamento das minhas emoções, do meu corpo. E hoje eu me vejo como uma pessoa que, não só pelo currículo, mas por conta das experiências que eu vivi com a minha própria vida, eu me coloco no lugar de uma pessoa capaz de ajudar as outras pessoas com suas questões emocionais, mentais. E você é bem nova, né? Já passou por tudo isso na sua vida? Eu tenho 37 anos, né? Não, até menos, estava uns 27. Eu tenho 37. Obrigada, muito bom isso. Eu dava uns 27. Que bom, obrigada, isso é excelente. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos. Eu tive uma história... Não uma história... Hoje eu consigo entender que não posso dizer que foi uma história traumática, mas uma história que me trouxe muitos aprendizados. Então, eu saí de casa muito cedo porque eu queria independência muito cedo. Então, eu comecei a trabalhar com 16, com 17 eu já tive condição, já saí de casa, eu morava num lugar muito longe de onde eu estudava e de onde eu trabalhava. E tudo isso vai trazendo bagagens pra gente, né? Eu passei 18 anos na CLT, então eu saí da CLT em agosto agora de 2023. Fiquei os últimos 10 anos na mesma empresa. E eu aprendi muito com tudo isso e com todo o processo que eu vivi, que assim como o tema, né, que você colocou, Destravando Mentes para Mudar Realidades, muito, talvez quase tudo do que a gente precisa, do que a gente deseja de mudança na nossa vida, está naqueles movimentos que a gente geralmente tem muito receio de fazer, né? Naquelas decisões que a gente tem dificuldade de tomar. Porque a vida ela é cheia de desafios. E as decisões que eu tomei desde muito cedo me trouxeram até aqui, né? Então, hoje,
apesar de ser nova, ter uma bagagem tão grande foi porque eu sempre tive uma mentalidade de não ficar parada, de não me conformar com o que estava ao meu redor, né? De não aceitar aquilo como um decreto. Verdade absoluta. Como um decreto, uma verdade absoluta na minha vida. Isso é bacana. Eu peguei esse tema porque eu vi sua release e falei, gente, ela tem tudo isso a ver, entendeu? Eu pego a release dos meus convidados e vou criando os temas. Uhum, eu adorei, eu adorei. Então, destravando mente. Hoje em dia as pessoas se auto-sabotam demais. Elas procrastinam demais uma certa... Eu quero fazer isso, mas eu vou enrolar, acaba perdendo a vontade, quando vê já passou, aí quando vê já é outro ano, aí daqui a pouco perde tempo, tá ficando velho, aí, então assim, até morre, porque a velhice não tem nada a ver, tá, gente? Idade não tem nada a ver. Exatamente. A pessoa pode começar o seu sonho com 80 anos. Exatamente. Eu já conheci uma senhora que ela formou em Direito com 82 anos. Era o sonho da vida dela, ela tá viva, entendeu? Então assim, quando você estiver vivo, você tem condições de realizar o que você deseja. Exato. Mas você pode fazer isso mais jovem se você não procrastinar, né? Exato. E é engraçado porque essa mentalidade de que enquanto estou vivo posso fazer sim, posso realizar sim, eu tenho percebido na minha jornada como terapeuta, como mentora de mulheres, e estudando casos que, infelizmente, essa consciência ela só chega a partir de um certo momento. Depois de 50, depois de 40. Não, porque para mulher chega rápido, para homem chega depois de 50. Exato, existe essa diferença biológica, né, gente? Mas, geralmente, quando você não vem de um ambiente, quando você não nasce num ambiente que força você a ter pensamentos mais realmente de buscar crescer, buscar crescimento, você se acomoda. E aí vem o que você falou da procrastinação. A procrastinação é o mal do ser humano mesmo, sabe? E o grande ponto de procrastinar no que você quer fazer é porque a gente tem uma necessidade de estar sempre motivado, né? Eu descobri uma coisa nova que eu quero fazer aqui, aí vem aquela sensação boa, você recebe ali uma descarga de dopamina, o seu corpo vai inundado daquele hormônio bom, daquela sensação gostosa, mas daqui a pouco aquilo ali passa, porque aí você começa a viver os desafios de algo novo que você quer construir, de algo novo que você quer fazer, e aí aquela euforia simplesmente ela vai baixando. Com a diminuição daquela euforia, daquela alegria, vem a procrastinação. Não tá bom agora, não tô pronta ainda, não sei tudo ainda, não tenho o celular perfeito, a câmera perfeita, a maquiagem perfeita, o cenário perfeito, o carro perfeito, o conhecimento perfeito. E aí, eu não sei se todo mundo já viu, mas tem uma propaganda que inclusive passa em algumas redes sociais que infelizmente vários túmulos assim e pessoas que esperaram a perfeição, esperou a melhor roupa, esperou o melhor ambiente, esperou a melhor ocasião, esperou o melhor convite, esperou o melhor curso. Então, o lance da procrastinação, ele está muito aliado à nossa necessidade de estar sempre motivado a fazer alguma coisa. E aí eu falo isso para as minhas pacientes, quando a sua motivação acabar, o que vai restar? Precisa restar alguma coisa. Porque a motivação, ela traz aquela sensação boa do começo. Mas você precisa ter um foco, ter um alvo, ter um objetivo. E aí que entra a questão de uma mentalidade forte. De você saber que se você ainda não tem a melhor condição para fazer tudo o que você precisa fazer, é um processo, né? Existe um processo. Ninguém começa perfeito. Ninguém começa grande, ninguém começa nas melhores condições. Tudo na vida da gente passa por um processo. Mas hoje estamos muito imediatistas, né? Então, quando a gente fala de processo, a pessoa já, sério, não vou ter o milagre amanhã. Porque as pessoas querem tudo rápido. Eu confesso que eu também sou assim, tá? Eu quero tudo rápido. Eu quero tudo imediato. Aí, quando dá uma freada, assim, que não depende só de mim, né? Depende de outras pessoas, depende da vontade de Deus, mas se fosse depender da minha vontade, eu tinha feito um monte de coisa. Exato. Eu costumo dizer para as meninas que a gente tem um excelente exemplo de cumprimento de processos. Deus. Sim. Deus é processo. Gente, tudo na natureza segue um processo. Tudo tem um tempo estabelecido. Tudo que a gente imaginar. O sol nascer, ele nasce num processo, ele se põe num processo, a chuva tem um processo, o plantio tem um processo, o nascimento de uma criança tem um processo. Tudo na vida tem um processo. E aí a gente fica nessa agonia. Mas será que as pessoas não levam muito isso também
na hora certa vai chegar. E já está passando da hora. Porque as pessoas falam assim, no momento de Deus, deixa Deus todas as suas... já abriu para você os caminhos. E a pessoa fica enrolando, não é a hora certa. Não. Aí não chega a hora nunca. Quer dizer, vem a oportunidade, bate na porta, mas ela não vira maçaneta. Quem vira maçaneta é você. Exato. Então, Deus te dá saúde, sabedoria, tudo na hora certa e você não aproveita. Aí se não der certo, porque Deus não quis, não, porque você não quis. Exatamente. Que oportunidade de ver na sua vida. Você acha que hoje em dia as pessoas falam muito isso? Que, não tá na hora ainda, certo? Deus não mandou, Deus tá esperando, cai no meu colo, vai chover, cai do céu. É só chuva cai do céu, meu amigo. Nada cai do céu, só e chuva. Cocô de pombo. É verdade, a gente tinha parado pra pensar nisso. E cocô de pombo. Até satélite está caindo atualmente. Então, pode ser uma coisa também que possa cair futuramente na nossa cabeça. Mas isso é muito real, sabe, Kelly? Eu tenho recebido muitas pessoas que estão decepcionadas com Deus por conta do... deixa que no tempo de Deus vai acontecer. Deixa que na hora certa de Deus vai acontecer. Gente, a hora certa de Deus é agora. Só que a gente não pode pegar um brinquedo indicado para uma criança de 10 anos e entregar na mão de uma criança de 3 anos. Então, se você quer acessar o brinquedo que é qualificado para uma criança de 12 anos, o que você tem que fazer? Você tem que passar pelo processo até você chegar aos 12 anos. E isso é o quê? É a maturidade. Então, as pessoas, infelizmente, hoje, esperam sentadas no sofá que o milagre caia do céu. E não é isso. Tudo já está pronto. Tem uma frase que falam muito e que eu discordo totalmente. Espere no tempo que Deus vai te dar. Não, Deus já deu. Já está tudo feito, já está tudo pronto. A gente precisa se desenvolver. A gente precisa desenvolver maturidade espiritual, maturidade emocional, maturidade mental, maturidade enquanto pessoas de sociedade, maturidade como mães, pais, enfim. E acessar tudo aquilo que já está pronto, que já é nosso. Se a gente parar para pensar no mundo, olhar ao nosso redor, tudo já existe, Kelly. O carro que você quer já existe, a casa que você quer já existe, o casamento que você quer tudo já existe, tudo já está pronto. Só que a gente, infelizmente, vê pessoas querendo grandes coisas, mas sendo muito pequenas. Enquanto você é uma pessoa muito pequena em todas as esferas da sua vida, a gente não está falando só de dinheiro, não é de bens materiais, mas de mentalidade mesmo. Enquanto você for uma pessoa de uma mentalidade pequena, que você está em ambientes que não te agregam, que não te forçam a crescer, que você não se coloca em desafios, como que você vai acessar coisas grandiosas? Não tem como. Não tem como uma pessoa que dorme e acorda, esperando cair um milagre do céu, acesse grandes coisas. Não tem como. Isso é contranatural. É contranatural. Então, eu não tenho dúvidas de que Deus tem grandes coisas para todos nós. Mas eu tenho absoluta certeza de que as pessoas que acessam essas grandes coisas passam pelos processos de maturidade, de inteligência emocional, de fazer o que precisa ser feito. Até dar certo, faça. Não deu certo, busque outras formas. Lapide sua mentalidade, entenda o que você fez, aonde que você errou, no que você errou, muda a rota, ajusta, dá certo, sabe? As pessoas desistem muito fácil também. Por exemplo, dá errado, falta um pouco de foco. Dá errado, eu vou sair, não quero mais saber. Não é pra mim. Não é pra mim e tal, mas lá dentro fala, a pessoa não se escuta. Exato. Desiste tudo, desiste de um emprego, de um curso, de um casamento, de um namoro, de um futuro relacionamento, sei lá, uma futura amizade, tal, que seja, desiste fácil. Na primeira dificuldade, tem muito disso também. Hoje em dia, as pessoas não têm? Tem, demais. Aqui o Nino tá falando, oi Nino, saudades de você, passando para deixar uma boa tarde, concordo com a entrevistada, lá da Associação ACAF. Que bom. Samambaia. É isso, a nossa mentalidade, ela foi socialmente construída para que a gente tenha uma certa facilidade em desistir das coisas. Porque tudo que... Desistir é mais fácil. Exatamente. E existe uma coisa que acontece no nosso cérebro, Kelly, que é assim: enquanto eu estou esforçando-me para mudar algum padrão que eu já tenho, e aí padrão é o quê? Aquilo que vem sendo construído ao longo do tempo na nossa mente. Então, tudo aquilo que você ouviu ao longo da sua vida se tornou um padrão de pensamento para você. O seu cérebro, a sua máquina cerebral, ela está, então, treinada para disparar
quimicamente sensações em você, para que quando você tente mudar esse padrão de pensamento, que obviamente vem um pensamento, vem um sentimento e você tem um comportamento. Então, quando você tenta mudar esse padrão, você enfrenta uma resistência. Por isso que as pessoas desistem. Ou seja, todas as vezes que eu estou prestes a romper algo na minha vida, prestes a passar para um novo nível, meu corpo grita, tudo fica difícil. Parece que o mundo vem contra mim. É o seu cérebro dizendo assim, não vai, você não vai. Nós estamos aqui há 30 anos, desse mesmo jeito, com esse mesmo pensamento. Você quer sair daqui agora para quê? Pirou? É como se o cérebro fizesse isso, sabe? É ele que manda na gente, né? Se a gente não entende do funcionamento do nosso corpo, por quê? É o general do nosso corpo. Exatamente. Então a gente vai acabar... Se a gente não entende como funciona o cérebro e por fim, como funciona a nossa mente, a gente vira refém. E aí, o que acontece? Pessoas que têm um autoconhecimento, pessoas que fazem processos para entender as suas questões, pessoas que, de fato, têm intencionalidade na busca pelo conhecimento, elas começam a aprender a lidar com essas resistências. Então, não é que as coisas vão parar de acontecer. A vida acontece, ela vai continuar acontecendo, os problemas vão continuar acontecendo. A diferença é que quando vier a resistência, quando vier o problema, quando vier a questão, eu sei como lidar. Eu olho para aquilo e digo, eu já sei que isso daqui é um problema, isso é uma resistência, porque eu estou indo para um próximo nível. Porque muito se fala... Mas as pessoas não pensam assim. Não pensam porque não tem o conhecimento, né? As pessoas pensam que está muito difícil, desiste. E sempre tem aquela vozinha lá do fundo, sua amiga, seu pai, sempre seu amigo que fala assim, desiste disso, não, vai atrás de outra coisa, não é pra você. Sempre tem. Não, olha só, se fosse você, você nem perguntou se a pessoa queria escutar, nem perguntou a opinião, você já fala logo a opinião dela. Se fosse você largava isso de mão, que não dá certo. Porque, já tentou demais, nossa, quanto você está tentando correr atrás disso, não dá certo. Existe disso, se fosse você fazer isso, fazer aquilo. Aí você pergunta, se as pessoas dando opinião, elas são felizes? Aí você vai olhar para a vida da pessoa e você fala assim, meu Deus, mas como é que tá dando conselho uma pessoa dessa? Eu falo muito para as meninas, para as minhas pacientes, eu falo, olha, é muito bom ter amigas, é maravilhoso, é fundamental e importante. Mas não vá desabafar com a sua amiga um problema que ela não pode resolver para você. Porque é muito bom a gente, né? Vamos tomar um café, amiga, eu tô precisando aqui uma coisa. Só que você entra no café e você sai do café com o seu problema. E pior. E porque se não sempre piorar? Tem uma fofoca, uma coisa que falou, que viu, que vai deixar você pra baixo. E a pessoa tem a percepção de vida dela. Então, pra ela, que tá de fora, o problema que ela está acolhendo ali, que ela está recebendo, que ela está visualizando, ela vai opinar ou aconselhar com base no que ela pensa e acha sobre aquilo. Não com base em entendimento, conhecimento. Aí é que eu falo da diferença entre um desabafo com a amiga e um processo de terapia. Eu entro num processo com o paciente de forma imparcial. Eu olho para você como indivíduo, seu problema como um problema. Não interessa se é com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. Eu olho para a situação. E aí eu trago você para mim, eu te acolho, porque você é um ser humano, mas eu entro com você te passando conhecimento para que você entenda como que as coisas estão acontecendo naquela situação para você, como que você pode lidar com isso. E não com a minha visão de, olha, eu acho que, olha, porque comigo foi assim. Olha, se fosse você... Entendeu? Então, assim, não é que não tem que ter, a gente tem que ter amigos, mas os amigos, a gente precisa criar uma zona de tolerância. Uma zona de segurança ali, porque senão alguns amigos acabam piorando as nossas questões, as nossas situações. Infelizmente é assim. Tem gente falando aqui, alguns amigos, principalmente amigas, geram ansiedade na gente, principalmente falando em situação de amor. Você vai ter um conselho amoroso com uma amiga? Ou tem que ter muito cuidado? Dependendo da amiga, gente, é melhor você ficar calada, não vai levar. Não vai levar porque a situação pode ficar pior. Que gera ansiedade, gera vários fatores. Eu tenho uma paciente que ela me procurou porque ela falou assim, Marina, eu não aguento mais, eu tô com um monte de problema no meu casamento e aonde eu vou buscar aconselhamento as pessoas me mandam separar.
Aí eu falei, tá, vamos lá, vamos entender, né, o que está acontecendo aqui. O que acontece? Cada pessoa tem a sua percepção de vida, pelas suas experiências, pelo que sabe, pelo que aprendeu e por aí vai. Só que o problema que ela estava no casamento era um problema que não exige separação. Porque quando você está imerso dentro do problema, você não consegue ver com clareza. É como se existisse uma cortina de fumaça. E aí, quando você vai pedindo opinião para as pessoas que são conhecidas da sua vida, da sua situação, as pessoas ou elas começam a tomar partido, então tomam partido seu, tomam partido do marido, tomam partido de não sei quem, ou elas simplesmente estão ali colocando conselhos em cima de você com base no que elas pensam da vida, no que elas viveram da vida, entende? Então, é muito delicado quando você vai pedir conselho ou desabafar com alguém, entenda se esse alguém tem, de fato, um histórico. Qual é o histórico dessa pessoa com relação a casamento, a relacionamento, a aconselhamento? Não é que não pode ter. De novo, existe limite para a gente poder buscar aconselhamento com pessoas do nosso próprio convívio mesmo, né? Porque, enfim, as pessoas não são imparciais, elas gostam de nós. E, às vezes, por gostar de nós, elas nos entregam coisas que não vão ser frutíferas para a situação que a gente precisa resolver. Então, isso é um ponto que é muito delicado. Eu sempre falo com as meninas, tomem cuidado com as pessoas com quem vocês se aconselham, desabafam, né? Porque quando a gente está com uma situação emocional, e aí serve para qualquer situação na vida, tá, Kelly? Trabalho, conjugal, social, amizade, enfim. Quando os nossos relacionamentos estão abalados, a gente tem naturalmente uma fraqueza. E essa fraqueza nossa sempre vai trazer uma forma de enxergar o problema muito maior do que ele é. Então, não que ele não seja um grande problema, mas por estarmos imersos no problema, a gente enxerga ele numa volatilidade, numa latência muito maior do que ele realmente é. E aí entra a questão do entendimento do que é o nosso cérebro, como funciona a nossa mente. Na pós-graduação de Neurociência e Comportamento Humano, a gente emerge muito no funcionamento do cérebro, porque nem tudo é espiritual, nem tudo é material, nem tudo é natural, nem tudo é humano. Existem coisas que a gente... na cabeça mesmo, a nossa cabeça... Exato, cria. A nossa cabeça cria realidades, ela cria coisas. Exato. Que a gente fica até assustado. Imagine, pessoas que geralmente têm dificuldade com ambientes sociais, elas já entram no ambiente assim, o que será que estão pensando da minha roupa? O que será que estão achando do meu cabelo? O que será que não sei... Só que no fundo, aquilo ali é um julgamento que ela faz dela mesma. E aí na mente dela tá assim, o que será que estão pensando de mim? Mas na verdade é o que eu penso ao meu próprio respeito. Né? Eu costumo dizer que eu entrego para o mundo aquilo que eu realmente sou. Então, parte de dentro de mim. Se eu acho que está todo mundo, em todos os lugares que eu vou, me julgando, me criticando, me olhando estranho, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma questão aqui. E é muito delicado a gente entrar nessa esfera, porque as pessoas, enquanto elas não acessam esse conhecimento, elas não conseguem perceber que isso é algo individual, que isso vem também da sua mentalidade, que isso vem também de como você funciona enquanto pessoa. Então, precisa realmente entender, conhecer, saber como que você lida com as suas emoções, partindo do princípio que eu sempre falo, você tem que olhar para dentro. A gente precisa olhar para dentro. O que eu estou sentindo, o que eu quero, aonde eu quero chegar, em que momento da minha vida que eu estou, o que eu estou passando, quais são as dificuldades que eu estou passando, e não ignorar. A vida sempre dá sinais. Sempre, a todo momento, a vida vai nos dando sinais. A vida dá sinais, a gente não observa isso. E é bom a gente começar a observar. Porque a gente depois não cair naquela coisa. A culpa é do outro, mas a culpa não é minha. O vitimismo, né? Que não é aquele vitimismo de alguém fez algo comigo. Não, a culpa de tudo é do outro. Não é que alguém fez comigo, a culpa não interessa se foi eu mesmo que fiz. Se eu fui... A autorresponsabilidade, né? Eu me coloco nas situações, mas eu estou sempre buscando pessoas para responsabilizar pelo que me acontece. Então, esse lugar é um lugar muito complicado. No meu trabalho, a gente
tem um teste que eu faço, que a gente vai identificando as questões de autoconfiança, as questões de vitimismo, as questões de escassez, as questões de aprovação, né, questões de influência dos ambientes que as pessoas vivem. E isso é algo muito forte. A carga de influência das nossas dos ambientes que a gente vive enquanto criança, adolescência e vida adulta, trazem para nós o nosso padrão de pensamento, trazem para nós o nosso padrão de percepção do que é o mundo. As famosas crenças limitantes. Exato. Existem, porque ficou muito famoso, né, o crenças limitantes, porque é algo que realmente impede você de avançar. Mas as crenças, elas podem ser crenças verdadeiras, né? O problema da limitante é que ela, de fato, impede você de alcançar. E aí, o que acontece? Você precisa substituir as crenças que te limitam por crenças que te fazem avançar, né? Crença nada mais é do que aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu não sou capaz de subir em um palco e falar para as pessoas, inspirar pessoas e ensinar pessoas, se eu acredito nisso profundamente, eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu preciso entender por que na minha mente está instalada essa crença de que eu não consigo fazer isso e como que eu faço para mudar essa situação. Existem, na nossa vida, a influência do que é invisível é muito maior do que é visível. O que a gente vê ao nosso redor é somente uma pequena parcela do que é aquilo que está, de fato, dentro de nós. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Às vezes, a pessoa tem comportamentos e ela fala assim, eu já fiz de tudo e eu não consigo mudar esse comportamento. Por exemplo, pessoas que fumam. Na consciência daquela pessoa, se você perguntar para ela assim, cara, você sabe que isso aí faz mal para a sua saúde? Você tem consciência de que o cigarro pode te matar? Que você tem consciência? Tem. Então, por que você não para de fumar? Não consigo. Por quê? Porque eu não consigo é o subconsciente. Alguma coisa na história de vida dessa pessoa aconteceu e mandou uma mensagem para o cérebro dela que colocou uma informação dizendo, você precisa do cigarro. Alguma história durante a vida dessa pessoa aconteceu. Ela não simplesmente levantou um dia da cama e falou, vou fumar. Não. Alguma história na vida dessa pessoa aconteceu para que ela tenha esse comportamento. Isso se repete em casos em que as pessoas passam por relacionamentos com questões de abuso, de violência. Tudo isso existe uma questão subconsciente. Eu falo muito com as meninas que tem muitas informações que a gente vai descobrindo ao longo do processo que estão na mente e que vão ser destravadas ao longo do processo, mas que elas não vão conseguir perceber, porque está no subconsciente. Então, se eu sou uma pessoa que eu sou muito irritada, comigo é 880. Eu sou muito irritada, eu sou muito grosseira. Eu era uma pessoa extremamente grosseira. Você, Mari? Eu era. Esse ano eu faço 10 anos de casada. E eu falo pro meu marido, como é que você me aguentava? Porque de 5 anos pra cá é que meu casamento se tornou um casamento saudável. Eu era muito grosseira, Kelly. Ele falava comigo, eu depois. Assim, era uma... ele hoje fala assim, eu não via tudo isso, eu falava, ainda era cego. Mas assim, eu era muito grosseira, eu era muito masculina, eu era muito... Como assim masculina? Daqui a pouco você fala pra gente esse negócio de masculino. Tá. Tá, porque é bem interessante que tem muita Sim. mulher que... Sim. Com esse mês espera, tá? O lado muito masculino. Daqui a pouco a Marina volta para falar sobre isso também. Energias masculinas, femininas. A Luciana Cibreiros aqui mandou um bate-palmo para você. Gostou muito do que você está falando. Entre outros aqui. Sim, eu vou falar tudo o que vocês estão falando para mim. Mas antes vamos de música. Lembrando que hoje a dengue, a gente de saúde, estamos nas quadras 26 e 28 do Guará 2. Vamos de música, vamos de Nayara Azevedo, Pegada que Desgrama. Na Guará agora são 3h46. Guará FM é nossa, é daqui. Vem curtir, vem dançar. 98.1 é a rádio do Guará. Guará FM é nossa, é daqui. Guará é mais FM em seu rádio.
a gente não tá dando certo. Fala demais, e ela joga na cara que eu nunca presto. Até que eu tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Não quero mais, tô vendo que a gente não tá dando certo. Fala demais, que ela joga na cara que eu nunca presto. Até que eu tento não ser trouxa, mas o problema é que cê tem um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Um beijo gostoso que prende, seu jeito na cama me rende, um olhar safado que chama e uma pegada que desgrama. Me diz como é que não te ama. Nayara Azevedo, pegada que desgrama, na Guará agora são 13h49. Gente, vai ter o rodeio, segundo rodeio lá, aquele Fest Rodeio Show, que vai ser agora em abril, no último fim de semana de abril, depois da Páscoa. E nós aqui da Rádio Guará estaremos com convites para sortear. Então, vocês fiquem de olho bem aberto, ouvido bem aberto também, aqui na nossa programação, para você concorrer a um par de ingressos do Rodeio Fest Show. Que vai ser o segundo rodeio, que vai ser lá na Esplanada dos Ministérios. Ah, Kelly, mas onde é que é? Ao lado do Teatro Nacional. Então vai ser lá agora, Rodeio Fest Show, os melhores touros da América estarão aqui em Brasília. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores: Delícias Fino Sabor, Crédito Estábil, Isaac Planejados, Ecoviver, Mestre Darmas Hotel Fazenda, Aplausos, Clube de Comédia, Cistitara, Escola Comunique, Sexta Estúdio e Ápice Sublimação. Voltando agora aqui a falar com a Marina, ela que estava falando de energias masculinas, energias. Hoje em dia tem muita mulher com essa energia, né? Energia masculina, mas isso porque hoje em dia a mulher, ela é mãe, ela é pai, ela é dona de casa, ela faz tudo. Então, assim, infelizmente, né? Muitos homens não assumiram os filhos, não assumiram as esposas, ninguém. Então, a mulher tem que ter esse lado de leoa. Então, assim, talvez que a mulher esteja com energia masculina, nem por conta dela, por conta da situação. Que é chamada de guerreira, tal, tudo isso. Então, isso tem a ver também com essa energia que a mulher hoje em dia tem? Total. Total, Kelly. Na verdade, não existe responsáveis, né? Existe a vida acontecendo. Quando eu digo que eu era uma mulher muito masculina, e aí, antes disso, o que acontece? A energia feminina e masculina, ela é presente tanto no homem quanto na mulher. Isso é biológico, é natural nosso. Então, o que é a energia feminina? É aquela energia de gestar, de pensar, de organizar, né? É tanto que a gente gesta. Nossa energia feminina, ela vem para organizar, para planejar, para cuidar, para acolher.
A energia masculina é uma energia mais voltada para fazer, para ir para cima, né? Para atitude, para ação, para o movimento. E aí, assim como você falou, eu era uma pessoa com uma energia masculina muito forte. Por quê? Porque eu fui criada, os meus pais se separaram, eu tinha 2 meses de vida, então eu fui criada pela minha mãe. Qual era a minha realidade? Minha mãe acordava muito cedo, tinha que sair para trabalhar todos os dias, me criou sozinha, então eu sempre vi aquela guerreira, aquela mulher que fazia tudo, aquela mulher que trocava uma lâmpada, aquela mulher... Por quê? Porque ela precisava fazer, assim como é a realidade de muitas mulheres hoje. E eu cresci com essa realidade na minha vida, na minha mente. O padrão de comportamento de mulher era o que minha mãe me ensinou. Porque era o que você via, né? Era o que eu via e o que eu vivia. O faz o meio. Exato. E aí eu me casei com um homem com uma energia masculina muito forte, de fazer mesmo. E aí o que acontece? Chocou. A minha energia masculina altíssima, a energia masculina dele, que é a predominante no homem também, em alguns. E aí... assim, de tudo, eu não queria deixar ele fazer nada. E eu achava que aquilo ali estava super normal. Então, existem situações, obviamente, em que a gente precisa, sim, ir lá e fazer. Não é viver de princesa dondoca. Mas, muitas vezes, quando a gente recruta muito a nossa energia masculina dentro de um relacionamento, a gente abafa a energia masculina do nosso parceiro. E aí, o que acontece? Nossa senhora, meu marido não faz nada. Tudo sou eu que tenho que fazer. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Mas não troca uma lâmpada, mas não lava uma louça, mas não faz um não sei o quê, mas não faz um não sei o quê. Por quê? Porque a gente está fazendo o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E isso vem, de novo, de um lugar em que nós fomos criadas assim. Então, nosso padrão é esse. Porém, quando a gente acessa conhecimento, a gente entende que cada um pode ter as duas coisas. Agora, por exemplo, meu marido viajou hoje para o Rio de Janeiro a trabalho, ele só volta na sexta. Quem é a mulher que tem que ter energia masculina dentro de casa? Você. Então, eu recruto na hora certa, né? Então, existe essa diferença e é totalmente compreensível para mulheres que não têm um parceiro ou que foram criadas numa realidade em que precisam lidar com as coisas de uma maneira sozinha. Isso é uma realidade que é inquestionável, não tem para onde você fugir, você precisa de fato fazer. Só que quando nós estamos em um relacionamento, e aí eu volto para dizer que dependendo do relacionamento você também pode fluir melhor numa energia feminina ou numa energia masculina, mas você precisa entender qual é a situação, o que aquela situação está demandando de você. Porque eu recebo muita mulher cansada dentro do casamento, porque faz, entrou no casamento já fazedora, fazendo. E aí, na nossa mente, a gente está assim, poxa, mas eu tô cansada. E aí, para entrar com um diálogo, para dizer, olha, faz para mim, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude com isso. E o homem entender, porque mentalmente eles são menos evoluídos que nós, isso é fisiológico, isso é natural, tá? O cérebro dele é uma gaveta. Se a gente for, mas se a gente for estudar a biologia masculina, é real. Me desculpa, isso é real. Porque eles são mais lentos? É como se a gente tivesse o motor melhor, né? É como se nosso motor é um pouquinho melhor. Imagine o cérebro da mulher sendo um híbrido hoje em dia, e o do homem ainda está lá no álcool, né? Então, não são todos. Mas, brincadeiras à parte, se você for olhar pesquisas e estudos, é natural mesmo. É natural, assim como é natural da mulher dar à luz, engravidar. É natural que a cabeça do homem tenha mais dificuldade de processar as coisas como nós. Mas, por outro lado, eles são muito mais dinâmicos. Gente, que confusão que a gente faz com a vida. Eles são muito mais práticos. Eles são muito mais... Gente, para que está criando confusão com isso? Mas não precisa, sabe? Então, existe toda essa... que faz... A gente a dor encrenca. Sim, as mulheres... Nós somos, gente. A gente gosta de uma brincadeirinha mais... né? De uma confusãozinha. Então, e aí entra a questão das energias masculinas e femininas. Por que o homem é mais prático, mas vai lá no negócio e faz? Porque ele é da ação. Tá? Me dá aí o negócio que eu tenho que personalizar aqui, que eu tenho que fazer, e eu vou fazer. Pronto, fez, acabou. A gente não. Ai, mas que isso. Ai, mas que aquilo, não sei o quê.
E aí, quando você vê uma mulher que ela é muito mais prática, muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais não sei o que, muito mais fazedora, não sei o que, ela tá onde? Ela tá num lugar que não é dela? Não, ela simplesmente está recrutando mais energia masculina, né? Que é uma energia que a gente não está falando de energia sexual, nem nada disso. A gente está falando de uma carga energética como força da natureza mesmo, entende? Então, esse lugar, quando a gente descobre esse lugar, tudo fica mais fácil. Eu sou prova viva disso. Eu estou falando de um lugar de fala, experiência. Quando eu entendi que eu estava passando por cima da masculinidade do meu marido, né, da energia masculina dele, eu falei, gente, por que eu perdi tanto tempo? Por quê? E é coisa boba, gente. Hoje em dia eu vou abrir uma lata de azeitona, eu faço assim, amor, abre pra mim. É assim, é bobagem. Que aí você pega e faz isso, a energia masculina dele, que é natural. Faz eu mando meu filho, abre aqui pra mim. É. Faz coisas pra mim. A gente tem filho, tem um filho de 19 anos. Então eu falo, José, vem aqui, abre aqui pra mim. Vem aqui, faz aqui. Ué, carrega peso. Aí meu irmão, vai você carrega. Não, deixa ele carregar. Exato. Aí ele é magrinho demais, mas é forte. Exato. E aí, com isso, sabe o que você faz? Você tá criando um padrão nele. A mente dele, sem perceber, porque a gente não percebe, as experiências acontecem com a gente ao longo da vida, e é por isso que a gente precisa fazer um trabalho tão profundo na mentalidade. Aos poucos, com a repetição desse ensinamento, com a repetição desse padrão, a mente dele está dizendo assim, quando eu casar, eu vou carregar o peso para minha mulher, eu vou cuidar da minha mulher, eu vou proteger a minha mulher, eu vou prover para minha mulher, eu vou cuidar da minha mulher. Por quê? Porque a minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou que este é o meu lugar. Eu não vou ficar esperando a mulher arrastar o sofá, trocar a lâmpada. Por quê? Porque, né? Então, tudo aquilo que a criança absorve ao longo de toda a vida cria um padrão mental na cabeça. De fato. Pessoas que sofreram, por exemplo, certos tipos de abuso moral, enfim, e todos os outros, se a gente parar para observar e eu te der algumas dicas assim, rapidamente você consegue identificar. Porque são padrões mentais mesmo, é como se fosse um registro, né, do comportamento. Entra no pensamento, se transforma como um padrão mental, gera no corpo sensações e se transforma em ações, comportamentos. Existem, obviamente, as questões de disfunções mentais, que aí a gente entra numa esfera mais profunda de doenças, mas a grande maioria das situações hoje que as pessoas passam é porque passaram a vida recebendo informações por repetição, por impacto emocional, e isso cria um padrão de pensamento, uma percepção sobre a realidade e faz com que ela acredite que aquilo, aí ela acredita, é uma crença que aquilo é verdade. É verdade que, por exemplo, você é incapaz de dirigir? Não, mas tem gente que sofreu um impacto emocional na vida tão grande com relação a alguma coisa, ou que ela não poderia fazer, ou que ela seria incapaz, que hoje ela tem uma trava muito grande com isso. Eu atendi uma mulher com 40 e poucos anos. E aí ela construindo um negócio para mulheres, e ela falou assim, Marina, eu tenho muito medo de falar. Tem medo de falar? De falar. Ela falou assim, eu consigo, no grupo, aí eu mando, eu escrevo bem, e aí eu crio meu conteúdo, mas na hora de postar, na hora de ir no vídeo, eu tenho muito medo de falar, eu tenho muito receio de falar. E eu falei, gente, mas por quê, né? Porque geralmente a pessoa que, ela quer trabalhar sozinha, não, e ela criando grupos ali. E aí as coisas foram aumentando e ela percebeu a necessidade de começar a postar vídeos, a fazer os encontros. E aí a gente foi trabalhar nisso. E eu averiguando com ela e fazendo uma série de perguntas, aí eu comecei a entrar na parte dos pais. Porque os nossos padrões mentais, eles são geralmente instalados na primeira infância. Na primeira infância pelas pessoas de autoridade na nossa vida. Os nossos pais, primeiramente, são os pais, os professores, os nossos líderes espirituais. Isso. E aí tem toda a questão, né, desse ciclo e os próprios parentes, né? A família, né? E aí, isso não é, identificar isso, gente, não é uma desonra, tá? A gente entende sempre que os nossos pais nos deram o melhor que puderam. Eles nos deram o que receberam,
né? Então, se a gente for andando para trás, a gente vai perceber que minha avó deu para minha mãe o melhor que recebeu e por aí vai. Então, e aí eu conversando com ela, eu falei, e as questões com seus pais? Como é que era? Não sei o que. Ela, não, mas eu nunca tive problema com os meus pais e tal. Eu falei, tá, e na sua casa a criança podia falar? Ela, de jeito nenhum. Jamais eu podia falar, não tinha lugar de fala. Toda vez que eu chegava perto de uma roda ou queria falar alguma coisa com os meus pais, criança não fala. Não é hora de criança falar. Criança não se mete em conversa de adulto. Isso. E aí, o que aconteceu? A repetição dessa informação na cabeça dela ao longo da vida fez o quê? Eu não posso falar. Eu não tenho espaço de fala. Aí ela quer falar. Ela sabe que tem o que falar. Ela sabe que ela pode falar, mas ela não consegue. Manda ela pra mim, eu tenho um curso muito bom. Comunicação destravada. Olha aí, tá vendo? Rapidinho ela destrava a comunicação. Faz online, porque ela online, não é daqui, ela é do Ceará. Faz online, faz presencial, faz híbrido. Olha aí, maravilha. Indica ela. Maravilha, porque aí a gente já destrava, a gente já entendeu a raiz. Agora que entendeu a raiz, ela precisa só habilidade técnica. E aí não é comigo, já é contigo. Destravaram a comunicação comigo. Excelente. Comunicação destravada é um método que eu tenho, inclusive ganhei um prêmio Paulo Freire de Educação ano passado, porque eu consegui trabalhar esse método em escolas públicas durante 5 anos. Excelente. Antes da pandemia, né? Mas foi assim, como tudo no Brasil é meio complicado, depois da pandemia foi eu reconhecer meu trabalho, entendeu? Mas foi bom, né? Foi 2019, 2024, 5 anos depois. Teve a pandemia no meio. Fora que comunicação é tudo, né? É tudo. Você precisa se comunicar. A gente se comunica o tempo inteiro. Se você não sabe se comunicar, você não tem espaço. E olha como é importante a questão do você se conhecer. Eu era a menina na escola que apresentava o trabalho assim, ó, gente. Desse jeito? Cartolina aqui, ó. Ninguém vê seu rosto? Ninguém vê meu rosto. Mas por quê? Eu era a que segurava a cartolina para ninguém me ver. Eu tinha vergonha de falar, eu não queria que ninguém me visse. Se eu pudesse, eu fazia todos os trabalhos, tudo. Na adolescência? Na adolescência. Por quê? Porque eu cresci achando que eu era uma pessoa diferente de todas as outras pessoas, porque eu morava num lugar diferente de todas as outras pessoas. A minha mãe morava onde? Em Águas Lindas. O que tem a ver? E as pessoas moravam aonde? Na Ceilândia. É porque era assim, eu morava na Ceilândia e aí eu mudei para Águas Lindas. Quando eu mudei para Águas Lindas, a minha mãe dizia assim, a gente tem que morar aqui porque aqui é o único lugar que dá para mamãe morar. Então a gente não consegue morar lá. Mas ela falou aqui numa situação financeira. Sim, mas a minha mentalidade, você entende o cuidado que a gente tem? Infelizmente a comunicação, ela tem um poder assim, muito forte. Ela podia te falar assim, por enquanto, neste momento, eu não tenho condição de morar onde a gente morava. Exato. Mas nós vamos, provisoriamente, a gente está aqui e depois a gente vai para um lugar maior. Não, mas a narrativa era, é só aqui que dá, não tem para onde ir, é só aqui. E aí, é uma crença limitante. E ela mesma dizia, aqui é pior do que lá, mas é aqui que a gente tem condição de morar. Então, o que aconteceu com a minha mente? Eu sou pior do que as outras pessoas. E aí, ela trabalhava numa escola na Ceilândia, então a gente continuou com a rotina dos estudos lá. Mas aí, o que veio na minha cabeça? Eu sou pior que todo mundo, então eu tenho que fazer, eu vou fazer, mas eu não quero que ninguém me veja. Quero estar aqui no oculto. E aí, depois que a gente entende as coisas, eu amo falar hoje em dia. Você me dá um microfone, um palco, uma mesa, um negócio, eu amo falar. Eu amo ensinar as pessoas, eu amo entregar ao mundo aquilo que eu sei. Por quê? Porque eu sei que aquela crença que eu tinha lá atrás não era verdade sobre mim. E eu sei também que o que ela repetiu para mim muitas vezes foi o que ela aprendeu. Ela aprendeu que quando se tinha condição de morar em algum lugar, era aquele único lugar que a gente poderia ter e estava tudo bem. Entende? Então, isso não pode nunca conflitar com a questão de honra aos pais, mas de mentalidade, de entendimento de que nós não precisamos ser aquilo que fomos desde sempre. A gente pode entender que existe uma essência dentro de nós que vibra e a gente tem sempre se a gente ouvir um pouquinho, se a gente prestar um pouquinho de atenção, a gente consegue perceber que aquilo que está preso, aquilo que está travado na nossa vida, está dando um sinal pra gente. Sempre deu. Eu costumo dizer assim para meus alunos, né? Eu não sou psicóloga, não. Sou psicóloga, eu percebi muito minha mãe fazendo muita coisa. Lógico, todo mundo precisa de terapia.
Até os terapeutas precisam de terapia. Inclusive, gente, eu assim... Todo mundo precisa de terapia. Eu tenho a minha terapeuta o tempo inteiro. Eu falo pra ela, ó, deixa o celular aí, porque no dia que não tá muito bom, a pessoa que... Como que eu vou tratar de outras pessoas se eu não me trato, se eu não me cuido? Sim. E terapia é coisa pra gente corajosa, não é coisa pra gente fraca, né? Uma pessoa virou pra mim esses tempos e falou assim, não, eu não preciso de terapia, não, coisa de gente fraca, pra quê terapia? Vai. É coisa de doido, né? Eu falei, falta de não, Deus. Não, manda ver, gente, pelo amor de Deus. Não. A coisa que eu mais escuto é a gente falando assim, ai, vai pra igreja que vai curar sua depressão. Vai. Não é Deus, gente, nem tudo é falta de Deus. Nem tudo é espiritual, Nem foi o que eu falei. Espiritual. Você tem que ir pro consultório médico mesmo, você tem que ir pro psicólogo, pro terapeuta, pra você mudar a sua cabeça. Nem tudo é espiritual. Eu morro de raiva quando eu escuto alguém falando, fulano tá com depressão, a pessoa se mata, falta de Deus. Não, a pessoa deu sinal o tempo inteiro. Sempre tem muito sinal. Dando sinais que ela precisa de ajuda para chegar ao extremo de a pessoa se matar. A pessoa não estava nas suas condições de faculdades mentais. Ela estava no estado já desesperador de pedir ajuda. Então a gente tem que ver o lado da pessoa, que a pessoa pede ajuda o tempo inteiro. Pede. As pessoas pedem, as pessoas chamam a atenção de você o tempo inteiro, as pessoas querem sua ajuda. Não adianta você se enfiar na igreja, pedir para Deus te dar toda a oportunidade, todo dia de você acordar, de você estar bem. Agora você, meu amigo, tem que começar a correr atrás dos seus objetivos. Então, eu estou precisando de ajuda psicológica, eu vou correr atrás de ajuda psicológica, ajuda psiquiatra. Eu vou correr atrás, vou ter um momento com Deus, porque Deus está dando essa oportunidade de poder me salvar das doenças mentais. Que hoje estou matando muita gente. A ansiedade, a depressão, aquele burnout. E muita coisa. As pessoas olham sempre pro lado de julgamento. Uhum. Que lado de julgamento é esse? Sabe para a comunidade da igreja, da escola, é o julgamento. A adolescência é o meio que as pessoas julgam as outras. Tem um adolescente que é tímido porque fica aquela vergonha. Eu tenho vergonha disso, tenho vergonha daquilo. Eu não sei como é que eu vou chegar, como é que eu vou falar com as pessoas. Então, o adolescente em si é muito preso. Depois dos 20 anos que ele começa a se soltar. É a fase mais difícil da vida, é a adolescência. Porque a pessoa, o adolescente, ele já está naquele nível. Sabe, da infância. Na infância, você tem um propósito. Ninguém sabe o teu propósito que é na infância. Quando chega na pré-adolescência, o seu corpo muda. Tanto do homem quanto da mulher. Aí os coleguinhas começam a rir. Você engorda, você emagrece. Os meninos da escola acham você de feia. Faz o famoso bullying. Fora o que muda por dentro também, na mente. Muda muito. A pessoa fica isolada. E tem aqueles popzinhos da escola, as populares do colégio. Então é um período que, se não tiver o acompanhamento dos pais, o menino com 12, 13 anos, 15, tá com depressão. É muito. Olha, Kelly, e esse ponto que você bateu é muito importante, porque eu tenho uma paciente que ela falou assim, minha filha quer fazer terapia também. E a filha dela tem 14 anos. E aí eu falei assim, cara, que maravilha, porque o cenário ideal é esse. Eu cuidar, por exemplo, se um pai traz para mim uma necessidade do filho, o importante é que o pai também tenha consciência de que ele precisa tratar algumas coisas. Porque senão, imagina a cena, eu dou banho no filho e jogo ele de volta no chiqueiro. Porque na grande maioria das situações, o problema está dentro de casa, na escola, né? Ali na parentela. Uma coisa que eu falei esse fim de semana, a escola não vai educar teu filho. Quem vai educar teu filho é você. Exato. Então, assim... não, a escola ajuda 100%. Não, a escola não ajuda em nada. Não. Ela vai ensinar você a sua vida passada no vestibular. Conseguir uma faculdade, vai ensinar o teu filho. Educação é de berço, pai, mãe, é a família. Então, não terceiriza sua responsabilidade para os outros. Exato. Então, assim, tanto que eu não atendo criança, mas atendo adolescente desde que, diante do diagnóstico ali, né, da situação toda, de toda avaliação para tratamento, eu percebo uma disposição, uma predisposição dos pais para pelo menos fazer um processo de aconselhamento e entendimento junto com o filho. Porque dependendo da situação, é exatamente isso que acontece. Eu vivi um caso desse na minha família antes de ser terapeuta. O menino ia lá, fazia terapia duas vezes por semana, com o psicólogo, voltava para casa, um caos. A casa caindo, as prateleiras, como diz uma amiga minha. Aí vai de novo para terapia. 3 anos de terapia, o menino não evolui. Por quê? A família. Porque você dá banho e joga no chiqueiro. Você dá banho e joga no chiqueiro. Não adianta. Né? Então, assim, hoje eu não trato crianças, não atendo crianças, mas eu atendo adolescentes, desde que os pais
queiram participar do processo com entendimento, com aconselhamento, uma participação. Não é só ir lá e o que está acontecendo aqui, não. É participar do processo também. Porque faz toda a diferença. Não adianta a gente achar que é só o adolescente. Não adianta tampar o sol com a peneira. Porque se fosse só o adolescente e os pais estivessem 100% bem, o adolescente não ia ter problema, né? É matemático, né? É um problema na escola. Os pais em casa conseguiriam dar uma estrutura. Então, por aí a gente tira, né? Que existe um contexto que é a base principal, é a casa, precisa ter tratamento também. E o lance que você falou de as pessoas, falta de Deus e não sei o quê, é triste, porque nem tudo é espiritual, gente. Nós não somos só, nós somos seres espirituais vivendo uma vida aqui na Terra, mas nós somos naturais também, e o grande erro está aí, no fato das pessoas acharem que não precisa conhecer do funcionamento do cérebro, como são suas emoções, o que acontece dentro do seu corpo, na sua mente, e ficar esperando que Deus abra o céu e jogue um milagre de cura lá de cima. Vai acontecer? Vai, mas muitas vezes aquela oração que você faz, Deus responde colocando um psicólogo na tua vida. Deus usa pessoas para tratar a gente. Então, às vezes, uma dor que você está passando, você fala, eu não aguento mais, aí chega de algum jeito uma pessoa que traz um conforto para você, traz uma sugestão, traz um entendimento, traz um ensinamento, fala, caminha comigo, eu estou aqui à sua disposição, e você fala, não quero, estou esperando Deus mandar lá de cima. Então, é difícil. Deus não manda lá de cima, Deus manda por aqui mesmo. Ele usa pessoas. Isso eu posso falar de... Ele usa pessoas. Porque o instrumento dele aqui na Terra somos nós. Nós estamos aqui para revelar o que ele quer fazer. Então, eu aprendi que todas as vezes que eu faço um pedido, eu tenho que ter muito cuidado com o pedido que eu faço, porque ele vai usar alguém. Ele usou a Daniela vindo para cá, né? Porque eu perguntei para a Dani foi o seguinte, eu tava morrendo de raiva quando eu falei com a Dani, porque minhas coisas não iam para frente. Foi em janeiro, não foi, Dani? Dani, que coisa, Dani, ninguém compra meus negócios. Eu tava revoltada com Deus no mundo. Deus não, perdão. Apressada. Olá, não, porque as coisas não iam, não estavam virando. Aí eu peguei e falei assim, mas orações não tem resposta. Aí Dani me liga. Aí na hora que Dani me liga pra falar não sei o quê, era algo de turismo. Dani, com esse povo, Dani, aquele outro, Dani, que saco, Dani. Tirei umas mágoas pra Daniele. A Daniele falou assim, a culpa de você estar assim é de você mesmo. Aí, tá vendo? Não, Dani, que o outro é de você mesmo. Mas eu vou indicar a Marina pra você, que você vai conversar com ela. Você precisa de uma terapeuta. Eu não preciso de terapeuta, eu passei meu filho lá em casa, meu filho faz jogos digitais e psicologia. Eu passei meu filho aqui em casa, que tempo todo falando, mãe, vai pra terapia. Minha mãe é mas santo de casa não faz milagre. Minha mãe é psicóloga também. E não meu filho faz jogos digitais e psicoterapia, psicologia. Aí eu falava, eu de Gilberto, mãe, que aqui em casa, aí tem que mudar assim. Hoje em dia, adolescente, 19 anos, estudando psicologia, já vai as coisas que tem que ser mudadas, né? Uhum. Aí a Daniela, essa culpa é sua, amiga. Eu mando um textão. Pronto. Aí no final ela fala com a Marina. Aí eu falo, vou falar com ela. Aí demora. Passa fevereiro, demora. Já falou com a Marina, eu vou falar. Mas eu peguei e falei, porque a Dani também é terapeuta, aquela terapeuta insensível, né? Pá, é assim. Porque a Dani ela tem bagagem, né, de aconselhamento, então ela sabe o que falar, e como falar, ela enfia o dedo assim na sua ferida que você... Tem 3 anos que eu vejo você reclamando da mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, Dani, desde 2022, você fala a mesma coisa, e aquilo outro. Aí eu falei, é mesmo. Aí eu fiz esse mês de março, porque eu falei assim, não vou mais reclamar de nada, não. Vou deixar as coisas acontecerem. Vai haver pessoas boas pra mim, não vai vir ninguém bom pra mim. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou até ter crise de ansiedade. Eu não vi as coisas andando. Aí eu peguei e falei, vou deixar as coisas acontecerem. Tanto no rádio, como toda a minha vida. Aí me chamaram podcast. Primeiro eu fiquei recusando várias vezes a não fazer podcast. Falei, não vou fazer podcast agora. Por quê, Kate? Por que não? Tem que pagar estúdio e tal. E meu amigo me chamando. Cheio dos motivos, né? Cheio dos porquê. Com medo, né? De tudo. Depois, não. Aí joga mais, não, queremos fazer aqui parceria com você e tal, vamos fazer as coisas acontecerem. Aí veio a história do mestre Dharmas também, de fazer a Fantu. Eu só falei assim pra Deus entrega na sua vontade, gente.
Porque a gente pede. Aí na hora que as coisas chegam pra gente, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu acho que eu não dou conta. Aí... não, mas eu acho que não é agora. não, mas eu acho que não sei o quê. Aí eu fico olhando... Não, mas eu comecei a fazer esse mês. Entendeu? Eu terminei o mês de março bem, que eu comecei a fazer. Porque em janeiro tava só na reclamação. Mas lembra da resistência do cérebro que eu falei mais cedo? A gente quer. Aí na hora que vem o negócio... Eu pedi ajuda espiritual também. Eu pedi ajuda espiritual. Claro. Pedi pra Deus, eu sou católica. Eu pedi pra Santa Rita. A base... Falei, Santa Rita transforma o possível em impossível. Porque tá difícil. É a nossa fonte. Aí eu pedi pra Deus, eu sou católica, pedi pelos guias espirituais também. Uhum. E falei, vou parar de reclamar, vou ver o que dá. Aí fiz o podcast e tá. Aí depois a Dani falou, mas comigo assim brava, entendeu? Sobre reclamação vai uma dica excelente. Dica de milhões, como dizem. É igual o Jorge também, que tá aqui do lado. Quando eu falo alguma coisa, ele só fala sabe minha cara assim, aquela cara assim. Mais uma vez, eu te falei. Eu te avisei. Você não me escutou. E aquilo outro, entendeu? Sobre reclamação. Você também vai falar isso, Jorge? Desse jeito aí. Hã? Desse jeito aí. O olhar do Jorge já conheço. Ele sai e olha, você já fala, já vem o Jorge me chamar a atenção. Mas é porque a gente comete erros sempre. Sim. E a gente... Não vai parar nunca, a vida é assim. O importante é o quê? É a gente não cometer o mesmo erro, né? Então, se eu errei, quais são as duas coisas que eu preciso fazer? Eu preciso aprender com esse erro e eu preciso entender como que eu resolvo esse problema. Tem solução? Tem. Então, eu vou atrás. Indo atrás de uma solução, eu tenho sempre que lembrar, eu já errei aqui, então não posso errar de novo. E o lance da reclamação que você falou, né? Eu estava reclamando e tal. Todo mundo reclama um pouco, gente, ou muito. Tem gente que só vive de reclamar, mas assim, na pós-graduação de neurociência, a gente entrava muito em algumas coisas da parte espiritual, né? E aí uma coisa que ficou muito marcada para mim sobre a reclamação é que quando você pega a palavra reclamar, você está aclamando duas vezes. Você está indo para trás duas vezes, né? Porque o clamor, né, é algo que você deseja, eu tô clamando, tô pedindo muito. E aí a ré, para trás. Você bota ré num carro, ele vai com tudo. Reclamar, eu tô clamando para trás. Então a reclamação só te prende. Onde você tá, ou te leva mais para trás. Né? Fazendo uma analogia bem simples, a reclamação te mantém onde você está, piora seu estado energético, mental e emocional, e você não consegue ver nem a verdade dos fatos que você está vivendo, nem as oportunidades que aquele problema traz para você. É uma coisa que eu falei também, tem algumas pessoas que só me traziam na época coisas ruins, por exemplo assim, não deu certo, é porque falou de você e aquilo. Aí o que eu fiz? Falei, quando você tiver notícias boas, você me liga. Exatamente. Quando você tiver coisa boa pra falar comigo, você me fala, porque, assim, a vida já é muito difícil. Ansiedade, eu vou criando crise, eu não consigo dormir, não consigo comer, fico triste, fico deprimida, fico taxada. Autodestruição. Aí eu fico assim, gente, por que eu tô fazendo isso comigo? Autodestruição. Agora, depois do carnaval, eu falei, tô fazendo isso comigo, fico estudando essas pessoas que talvez nem que sabem de nada e fico deduzindo as coisas. Exato. Fico falando coisas, nada a ver. Aí e pior que eu boto na minha cabeça. Eu monto um triplex na minha cabeça. Não e pode. Eu fico botando aquilo e fico... Aí um triplex de 14 quartos, 14 suítes, com 3 banheiros. Vou te dar mais uma, pra todo mundo. Anota aí. Veio me dar dica, conselho, fazer crítica e tudo mais. Primeira coisa que a gente faz. Tá no lugar que eu quero estar? Vai me ensinar? Eu vou aprender com esse seu conselho, com essa sua crítica? Eu vou evoluir com isso, ou esse negócio que você vai me dizer vai me deixar mais preocupada com o que eu tenho, mais aflita, ansiosa, porque eu já corto na hora. Deixa eu te falar. Vai me ajudar? Porque se for só para criticar por criticar, desculpa, não tô podendo agora. Parece muito egoísta, sabe, Kelly? Mas quando a gente faz esse filtro das pessoas que a gente escuta, você passa a perceber que na sua cabeça outras coisas que são mais importantes e relevantes ganham espaço que deveriam ter desde sempre. Então, às vezes você está com um problema para lidar aqui da rádio, por exemplo, e aí vem um lá de fora e fala assim, Kelly, mas eu acho que você devia fazer isso, não. Eu não sei você, mas eu não sei o que. A pessoa não tem uma rádio, não tem a qualificação técnica profissional que você tem, não sabe o conteúdo do seu problema e chegou para dar um pitaco, você sai daqui e vai para casa com o problema da rádio, com o pitaco da pessoa, sem solução e ansiosa. Então, parece egoísta, mas é saudável a gente fazer isso. Não quero saber, só me fala quando tiver coisa boa.
Aí a pessoa não Traz a convida. solução. Aí a pessoa não gosta, porque para ela você está sendo egoísta, você está sendo isso, você está sendo aquilo. Mas no fundo, é aquela máxima. Quem está aqui para apagar teus incêndios com você? Né? Crítica, elogio, opinião. E aí, quem vai resolver o que eu preciso resolver? Porque se resolver o que eu preciso resolver, eu vou ser um profissional melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor e tudo flui melhor. Se não, eu descarto. Eu aprendi a fazer isso, aprendi a dizer não para algumas coisas, estabelecer limites para algumas coisas na minha vida, e eu te digo com toda tranquilidade, eu tenho sido uma pessoa muito mais abençoada e saudável depois disso. Mentalmente. Ó, tem um pessoal perguntando aqui. Narcisista, como é que você lidar com uma pessoa narcisista? Ela vai falar isso pra gente depois da música, tá? Porque esse transtorno narcisista... Babado, forte. É o que tá tendo, né? E daqui a pouquinho também tem Dani Só Viaja falando de turismo. Mas antes vamos de música, vamos de Jorge Mateus, Amo Noite e Dia. Na Guará agora são 4h23. Guará FM é nossa, é daqui. Guará FM é nossa, é daqui. Guará FM, a rádio que se liga em você. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só andar pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Teu jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma se ninguém te vê. Eu busco às vezes nos detalhes encontrar você. O tempo já não passa, só andar pra trás. Me perco nessa estrada, não aguento mais. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Coração no peito sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Amo noite e dia. Gay aqui na Guará FM, agora são 4h30. Jorge, quanto é a temperatura aí, Jorge? 29 graus aqui no Guará, ensolarado, tá? Sem pancadas de chuva. E meu computador aqui já sumiu. Sem pancadas de chuva pelo Guará. E mais, vamos falar que até 5 horas, nas quadras 26 e 28 do Guará 2, agentes de saúde estarão lá no combate à dengue. Então, você que está nessas quadras, eles estão chegando com crachá, todo mundo arrumadinho, todo mundo bem vestido, identificado para
entrar na sua casa e fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Amanhã vai ser uma show de oficinas do Guará 2, das 8 da manhã às 17 horas. Lembrando que a vigilância de saúde estará nas regiões, em todas as cidades, até o dia 12 de abril. Depois dessa data, não terá mais, gente. Então, consciência de cada um. Então, assim, desde dezembro, que eles estão na rua, no período crítico da dengue. A partir do dia 12 de abril, eles não vão estar mais. Então, vai dar nossa consciência para não deixar a dengue tomar conta. É lógico que chega maio, a dengue dá aquela baixada. Mas tem alguns casos pequenos. Então, não vamos deixar o mosquito também tomar conta, também fora da época do mosquito se proliferar, mas ainda existe, infelizmente. Então, também fica atento. Delícias Fino Sabor, nossos apoiadores, Delícias Fino Sabor, Crédito Estável, Isaac Planejados, Ecoviver, Mestre Darmas, Hotel Fazenda. Esse fim de semana foi maravilhoso lá no Mestre Darmas. Muita gente bonita, muita gente animada. A gente de viagens lá, cerimonialista. Nossa, a festa foi boa. Aplausos, Clube de Comédia, Cifra, Escola Comunique, com os cursos de comunicação destravada. Viu, Marina? Gostei. Caicó Restaurante, Ceissa Estúdio, que ganhou o prêmio das mulheres empreendedoras aqui do Guará, estúdio da Ceissa. Grande beijo para você, Ceissa. E Ápice Sublimação. Vamos lá falar de narcisismo, né? Marina, o que é narcisista primeiro, né? Vamos lá. Tu não sabe o que é isso. Como eu estava falando aqui no intervalo, todas essas nomenclaturas agora fazem uma distinção de disfunções comportamentais, né? Assim como uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, uma pessoa esquizofrênica, enfim. O narcisista, ele é aquela pessoa com uma necessidade de autoimportância, autovalorização. É como se ele sempre fosse o melhor entre todos aqueles que o rodeiam. Só as ideias dele são as melhores, só o que ele acha o mais importante é a maior verdade. É uma pessoa que tem uma autoestima extremamente fora do que é o normal de um ser humano. Então, é uma pessoa que, apesar de não demonstrar, está o tempo inteiro tendo alguns comportamentos que faz com que você tenha que elogiá-lo. É como se estivesse o tempo inteiro buscando autovalidação, buscando elogio, buscando eu sou o melhor, eu sou mais importante, né? Uma pessoa que geralmente tem comportamentos para desvalorizar o que o outro faz, desvalorizar o que o outro é, mas esses comportamentos são geralmente velados, eles não são muito claros. Uma pessoa com comportamento narcisista, geralmente ela te faz um elogio e te dá um tapa. Ela vem com os dois juntos, assim. E o relacionamento com essa pessoa, seja relacionamento conjugal, relacionamento de amizade, tem relacionamento com pais também, que é algo muito difícil. Mães. Mas você sabe que cientificamente, de acordo com os estudos que tem aí, perfil narcisista predominam nos homens. Nos homens? Sim, predomina nos homens. E aí é muito complicado. Mas por que nos homens? Porque eles gostam... Questão genética mesmo. Questão genética. É engraçado, né? Mas predomina é aquilo, não é que Não é que mulher seja livre. Tem mulheres narcisistas. Sim. Mas são... Predomina em homem. Minoria. Predomina em homem. E aí, o que a gente faz com uma pessoa dessa? Se eu tô casada com uma pessoa dessa, se é a minha mãe, se é meu pai, se é meu chefe, se é minha melhor amiga, não tem outra coisa, colocar limite. E antes de eu colocar limite numa pessoa narcisista, eu preciso entender por que eu permito que essa pessoa faz o que faz comigo. Porque às vezes a gente tem relacionamento com as pessoas e a gente gosta muito, né, dessas pessoas. E a gente acaba normalizando o comportamento dessas pessoas com a gente. Só que existe um sinal, um indicador, que eu costumo dizer. O indicador da saúde de um relacionamento é o quanto daquilo que aquela pessoa me fala e me entrega na nossa relação me faz bem e me faz mal. Então, se eu estou num relacionamento com uma pessoa que eu sei que ela é narcisista, eu já entro nesse relacionamento sabendo disso. Não é que eu não tenha que me relacionar, mas eu já entro nesse relacionamento estabelecendo limites. Daqui essa pessoa não passa. E se ela se aproximar muito desse lugar aqui,
ela vai ficar sabendo que aqui é o limite dela. Isso serve não só para um relacionamento com uma pessoa narcisista, todo tipo de relacionamento, né? Amizade, namoro, casamento, não importa. Também com relacionamentos de uma maneira geral. Relacionamentos saudáveis são construídos por pessoas saudáveis. Uma maternidade saudável, para o seu filho ser uma pessoa saudável, você tem que ser uma mãe saudável. Casamento saudável, 2 pessoas saudáveis, né? Então, Marina, o que eu faço? Tô namorando, descobri que ele é um narcisista, estabeleça os limites. Por quê? O narcisista, ele está acostumado a ter este comportamento dele alimentado. Então, toda vez que ele age de maneira narcisista com você, que ele te invalida, porque o que acontece? Para o narcisista, toda vez que eu invalido você, seja no seu trabalho, numa opinião sua, num comportamento seu, alimenta, sabe, essa sensação. É como se ele recebesse uma descarga de dopamina, uma descarga de prazer. Então, colocando para baixo. Critica o que você faz. Eu amo você, Kelly, mas sinceramente, esse trabalho seu na rádio já deu. Você não tá vendo que você não vai mais para lugar nenhum? Nossa senhora, eu amo você, Kelly, mas por que você não vai fazer uma coisa diferente? Você é uma ótima radialista, mas não dá mais para você. Chega. É assim, sabe? Tipo assim, eu te dou um beijo e te dou um tapa. Eu te dou um beijo e te dou um tapa. E aí, quando você percebe esse padrão comportamental, por quê? Porque quando essa pessoa faz isso com você, aí você vai e fala assim, caramba, pior, né? Porque minha amiga, meu marido, minha mãe, são pessoas que me amam, pessoas que gostam de mim, que querem meu bem. Aí você fica com o triplex na cabeça. E agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Será que sim? Será que não? Né? E aí você fica remoendo aquele negócio, perdendo vida. Literalmente perdendo dias de vida, que é algo tão precioso, cada minuto que a gente tem, pensando numa coisa que uma pessoa trouxe pra você que não te agrega em nada. Então, quando eu percebo esse comportamento numa pessoa, o que eu faço? Primeiro, se eu percebi esse comportamento na pessoa, eu boto limite. A partir de agora, você não vai passar desse ponto. Segundo, se tá difícil para mim colocar limite, eu tenho que entender por que para mim tá difícil estabelecer um limite nessa relação. Porque aí não se trata do narcisismo do outro, se trata de uma fraqueza emocional minha. Tem que ser tratada. Tem que ser tratada. Relacionamento é primeiro sobre você. Então, quando lá no começo do meu casamento eu berrava igual uma doente pro meu marido... Isso no começo do seu casamento? Qual era o problema? Você. Eu. A doida, descontrolada, a surtada. Eu. Ele não podia pedir nada. Faz, eu faço. Você não manda em mim. Não. Era eu, gente, que tava doida. Então, eu precisei... eu poderia ter feito o quê? Nossa, esse cara é um chato. Nossa, como é que eu me chato? Não, eu precisei olhar pra mim. Gente, tá disfuncional o meu comportamento. Tá totalmente disfuncional. Eu me percebi... Eu já vivi relação narcisista com amizade. Era assim, ó. Eu amo você, você é minha amiga do coração. Mas se você não fizer o que eu quero, você não presta pra mim, não. Ah, é o que mais tem. O que mais tem gente assim. E a gente tem que estar o olho bem aberto. Olho aberto. Só que não é descarado assim. São com pequenas açõezinhas. Ai, vem almoçar aqui em casa. Vem uma pessoa manipuladora. Ela vai te convencendo, totalmente vai te conquistando. Pelo floreio. Vem almoçar aqui em casa. Tô com tanta saudade. Ou não posso hoje. Nossa senhora, mas não dá não. Aí começa. Por quê? Porque você não atendeu um padrão de necessidade dessa pessoa. O narcisista, ele quer estar sendo sempre atendido. Sempre atendido. E aí, se você estabelece um limite e quebra esse padrão, o cérebro dele fala assim, opa, com a Kelly não pode não. Mas a gente precisa primeiro estabelecer o limite. Se eu sei que eu tô numa relação narcisista, eu estabeleço um limite e eu vou tratar em mim. Entende? Porque nem sempre você identifica logo de cara que você está numa relação com uma pessoa narcisista. Quanto tempo, mais ou menos, para você começar a perceber que você está numa relação narcisista? Geralmente as pessoas casam e depois de casar é que vão perceber. Porque assim, no namoro, as pessoas se escondem muito. E o narcisista, ele é manipulador e totalmente ator, né? Sim. Demais, meu Deus do céu. No namoro, a pessoa se esconde. Você pode namorar a pessoa 10 anos, ela se esconde. Exato. Você só vai descobrir quem é a pessoa quando você namorar com ela. Exato. Aí você vai descobrir as manias, você vai descobrir as coisas. Por isso que é tão importante entender sobre si mesmo. Porque quando eu entendo sobre mim,
eu sei exatamente quais são as coisas que eu admito e que eu não admito. Então, quando eu entendo sobre mim, eu entro num relacionamento dizendo o seguinte: eu amo você, estou apaixonada, vamos nos casar. Mas olha só, eu não admito isso, eu não admito aquilo, eu não admito aquilo. Se é uma pessoa narcisista, na hora ele entra num confronto dentro dele e fala: meu Deus do céu, ela me descobriu. Ai, meu Deus, eu não posso mais ser narcisista. O cérebro inconscientemente, a mente inconsciente já começa a entrar em pânico. E ele nem sabe, muitas vezes as pessoas nem sabem que são narcisistas. É porque não se conhece, né? E aí tem aquele... acusando o outro, né? E aí tem aquele... É porque é o padrão mental. Eu entro eu tenho uma percepção sobre a vida de que a forma com que eu me comporto é normal. Por isso que é tão importante você se conhecer. Porque se você acha que pra você ser uma pessoa que invalida o que o outro faz, que sempre tá criticando, sempre tá julgando, que o que o outro faz é um problema... Tem um problema em você. Eu sei que esse problema é seu, ele não é meu. Entende? O narcisista, ele faz o quê? Ele pega toda a frustração dele e joga em cima do outro, bem florida, bem linda, assim, bem lindinha, pra pessoa abraçar e falar assim: essa daqui é minha. E aí você fica remoendo. Você acha que você é culpada por tudo, que você faz tudo errado. Entende? Então, para toda relação, com narcisista, sem narcisista, não importa. Para toda relação, você precisa entender o que é importante para você. Pouco se fala de princípios e valores, mas princípios e valores precisam estar presentes em toda relação. Para mim é inegociável uma pessoa que me respeite. Eu não sento em mesa nenhuma se eu chegar num lugar e eu perceber que a pessoa não me respeita. Mas eu viro as costas e vou embora. Não tem conversa. Não tem conversa. Para mim é inegociável o respeito. Porque eu respeito muito as pessoas. Eu respeito a base de tudo. Se você não respeita... Então, e aí... Respeita as pessoas que quiserem. Exato. E aí, o que acontece? A gente, infelizmente, acaba achando que respeito é só não falar palavrão, não me ofender, não me xingar, não sei o quê. Só que, quando eu tenho um comportamento narcisista com você, eu tô te desrespeitando. Quando eu tô pegando uma coisa que é importante para você enquanto pessoa e tô criticando isso com os meus achismos, eu estou te desrespeitando, eu tô ferindo uma coisa que é importante para você. Quando eu critico sua forma de criar seu filho, quando eu chego e falo que você tá lidando de maneira errada com os teus negócios, sem que eu tenha capacidade para fazer uma crítica, um aconselhamento para isso, eu estou te desrespeitando. Entende? Então, a questão do respeito, ela vai muito além do que só uma agressão física, uma agressão verbal, uma fofoca ou alguma coisa assim. Né? Então, é muito importante que em todo tipo de relacionamento, o que é inegociável para mim? Por quê? E aí você falou que, você tocou aí que o narcisista, às vezes, ele se revela depois, né? Eu tenho uma paciente que ela casou, ela começou a namorar em janeiro. Em março, ela foi pedida em namoro. Eu estive com ela em março. Ela é lá de São Paulo. Eu estive com ela em março. E aí eu falei: olha, dá mais um tempo. Conhece um pouco mais. Eu vi alguns comportamentos. Ela foi de namoro ou em casamento em março? Ela começou a namorar em janeiro. Em março, ela foi pedida em casamento. Em casamento. E aí eu fui encontrar com ela lá. E a gente, né, num café e tal. E eu vi algumas coisas. Como eu leio muito fácil, eu falei: então, dá mais um tempo, namora um pouco mais, faz uma viagem, né? A gente conhece muitas pessoas quando faz uma viagem. Sim. Faz uma viagem. Quer conhecer suas amigas, viaja com ela. Exatamente. Essa frase é muito verdadeira. Não passa uma semana com a pessoa. Exato. Viajando no mesmo quarto, tudo você vai conhecer. Exato. A gente conhece todo mundo no turismo assim, né, Dani? A gente conhece, fica nos quartos, conhece todo mundo. Pois é. E aí eu falei: faz uma viagem, conhece um pouco mais. Não, tô muito apaixonada. Por quê? O que o narcisista faz? Flores todos os dias, busca no trabalho todos os dias, liga toda hora. E aí, se você não atende, começa a mandar mensagem onde você tá: estou muito preocupado com você. E aí você tá só trabalhando, né? Aí começa uma autovigilância desmedida, que está maquiada como forma de preocupação, vai buscar você sem te avisar, vai onde você tá sem te avisar. E aí eu falei: calma. Não, casou. Foi a gota. Foi passou a aliança no dedo, assinou o papel e morou junto. Tira a capa,
né? Do homem apaixonado, do homem que dá flores todos os dias. Gente, todo excesso revela alguma coisa. É natural você ganhar flores todos os dias? Não. É natural você receber 500 mensagens por dia dizendo eu te amo, você é maravilhosa, eu vou te buscar todos os dias no trabalho. A pessoa parece que não tem vida. Por quê? Porque ela tá ali, ó. O foco dela é ganhar aquele território. Se ela ganhou o território, acabou. E aí, depois que casa, acontece o quê? Começa a mostrar as garrinhas. E vai das coisas mais absurdas que você imaginar até a agressão física. Nossa, ela foi agredida? Ela costuma ter hoje casado com ele? Não, aí separou, né? Quanto tempo casada? Ficou de março até janeiro agora. 10 meses casada. Foi 1 ano de relação com ele. Exato. E falou que do casamento pra separação foi a pior época da vida dela. Por quê? Porque estava envolvida por uma paixão muito forte, porque paixão cega mesmo a gente. E aí criou-se a cortina de fumaça, né? E aí, só que por isso que é importante você se conhecer, porque você se conhece, você conhece de gente. Não é natural tanto comportamento daquele jeito, né? Então, se eu entendo que certos comportamentos são disfuncionais, eu percebo que existe alguma coisa ali, né? Então, para vias de fato, o narcisista está sempre buscando te agradar, fazer muita coisa para você, ou fazer algo que você ache que é muito bom para você, só que no fundo aquilo ali tá sempre revelando alguma coisinha que ele tá apontando em você, que ele quer garantir em você, que ele quer deixar preso. É como se eu jogo em cima de você uma necessidade minha para manter você comigo. É uma relação difícil de ler para quem não se conhece, não conhece um perfil narcisista, porque hoje em dia se fala muito e aí às vezes a pessoa nem é tão narcisista ou nem é narcisista e aí a gente está achando que existe narcisismo. Mas tecnicamente uma pessoa que está sempre se autopromovendo, mas ela se autopromove não é sendo snob, é sendo muito bom. Eu sou muito bom. Sou maravilhoso em tudo que eu faço. O que você faz já precisa melhorar. Mas conta comigo, que eu sou top. Entendeu? Eu sou maravilhosa. Sim. Tudo que eu for fazer. Tudo que eu faço, eu sou maravilhosa. Agora você precisa prestar um pouco de atenção nesse negócio aí que você tá fazendo. E aí você pode contar comigo. Não, conta comigo. Vou te ajudar. Entende? Então, muito cuidado e de orientação, se conheça. Se eu me conheço, se eu sei os meus princípios, eu sei os meus valores, eu sei o que é inegociável para mim, se eu der um Google, eu sei basicamente por alto ali o que é uma pessoa narcisista, eu vou só observando e vou tirando da lista. Isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido. Abrir os olhos, né? Abrir os olhos. Parece ser algo muito frio, Kelly, mas para lidar no mundo dos relacionamentos hoje em dia, a gente precisa ter o olho muito aberto. E tem muito narcisista hoje em dia? Ou ainda tá assim, igual psicopata? Isso é um transtorno de personalidade. Narcisismo é. É igual psicopata. É um transtorno de personalidade. E você conhece o psicopata na infância. E não tem... o narcisista também na infância? Na verdade, depende, né? O psicopata, você conhece ele na infância e às vezes você não conhece. Você não consegue identificar uma psicopatia já na infância. Psicopatia já começa a perceber. Dá sinais mais claros, né? Mas Sim. por que o narcisismo é tão difícil? Porque o narcisismo ele é mais floreado, ele é mais bonito. A psicopatia, ela é o pau quebrando. O narcisista, ele vem trazendo uma novela ali pra você. É tipo assim, eu amo você. Primeiro eu te amo, primeiro eu te adoro, mas esse negócio que você faz não presta não. Mas eu te amo, tá? Mas eu tô aqui, conta comigo. Mas não tá bom. Então, o narcisismo, ele é muito floreado, ele é muito bonito, ele é muito maquiado. Ele tem uma capa, ele tem uma pintura. A psicopatia já vem, o pau quebrando, né? O negócio já vem... Sim, a psicopatia já tá... Tem a psicopatia a gente vê na infância. O narcisista, ele se alimenta pela dependência emocional da pessoa.
Então, a pessoa assim... tá carente, então ele vai naquele foco da pessoa carente. Por quê? Porque eleva a importância dele. O objetivo, o principal indicador, digamos assim, de um narcisista é que ele é muito importante e fundamental demais para o mundo, para todo mundo. Então, tudo que eleva a importância dele alimenta aquilo. Por isso que eu falo, quando você põe limite, você quebra padrão. Você quebra o padrão mental do que ele está esperando, porque para ele aquilo é normal. Então, quando você quebra o padrão daquilo que a pessoa está esperando, aí você, uai, o que aconteceu aqui? Né, o cérebro fala assim, uai, mas ela me alimentava disso. Toda vez que eu ia nela, eu tinha isso. Agora eu não tenho mais. Por isso que, quando você muda, muita coisa ao seu redor muda. Quando você transforma algumas coisas, muitas coisas ao seu redor se transformam. Porque a gente quebra padrões das pessoas. Às vezes, você vira e fala assim, cara, eu mudei algumas coisas lá em casa e milagrosamente o meu filho tá melhor. Não é, porque você rompe padrão cerebral das pessoas também. As pessoas estão acostumadas com os comportamentos que a gente tem. Então, quando a gente rompe isso, ou você ensina ou você afasta. Entende? Depende da importância que você tem na vida da pessoa. Aí quando a pessoa se afasta, a pessoa pode voltar depois com outro pensamento. Depende, né? É a famosa terapia do silêncio, que tem muita gente que faz, que é horrível. Na verdade, assim, depende. Depende dos motivos pelos quais ela se afastou. Se ela se afastou porque você quebrou um padrão, ou se ela se afastou porque, assim, a Kelly não serve mais pra mim, não. Ela vai embora, entende? Depende dos motivos dela, depende de que nível de disfunção emocional ela está vivendo. Aí diz mais sobre ela do que sobre a pessoa. Na verdade, tudo diz, né? Primeiro que nessa relação, se uma pessoa se afasta, eu não tenho que ficar perguntando por que ela está afastada, nem se ela vai voltar. Eu vou cuidar de mim. Então, se pra mim, numa relação que eu tenho com você, eu estabeleci um limite para você dizendo, oi, para mim a nossa relação é saudável nesse lugar. E aí para você isso daqui não tá bom, é porque você não vê valor nisso para nós. Se eu digo, Kelly, a nossa relação se baseia em respeito, em honra, em consideração, eu não quero falar sobre isso. Eu amo você de verdade, eu te respeito sua família, eu quero melhor, mas nesses assuntos a gente não entra. Aí você vira pra mim e fala assim, então eu não quero mais amizade com você. Você me ama? Você não me ama. Eu simplesmente era uma fonte para alimentar os seus comportamentos. Entende? Então, pra qualquer relação, Kelly. Tem muita amiga isso serve assim, né? pra qualquer relação, exatamente. Sabe por quê? Experimente ser inútil para quem diz que te ama. Eu gostei dessa frase, experimente ser inútil para quem... Até escrever aqui. Experimente ser inútil, sabe por quê? Você é mãe, você vai entender. Nossos filhos experimente ser inútil para quem diz que te ama. Quem estaria ao seu lado se você não tivesse nada a oferecer? Meus pais, né? Meus pais. E outra coisa, é muito forte. A gente precisa entender que a nossa utilidade, ela é algo que precisa permear os nossos relacionamentos, sim. Isso não é um problema, isso não é um erro. Só que até que ponto a minha utilidade para você é relevante para a nossa relação? Porque pensando como mãe, e aí vai ficar mais clara a analogia, até uma certa idade nossos filhos não servem para nada. Eles são inúteis. Olha, depende de você. Tem uma pergunta de uma mãe aqui, ó. Termina de falar, depois eu faço a pergunta que tá dando tempo também. Tá. Eu tô falando assim, tô fazendo uma analogia. Crianças pequenas. Então, fazendo uma analogia da frase que eu acabei de falar. Experimente ser inútil para quem diz que te ama. Até uma certa idade, nossos filhos são inúteis pra gente. Inúteis de fornecer algo pra nós. Não tô falando de amor. O amor fora da questão. Mas eles não conseguem pegar uma água pra gente. Eles não conseguem nem dizer que ama. A gente não escuta. Então, mas a gente não continua amando? Não é um amor assim que a gente faz e faz e faz. Então, quando eu experimento ser inútil para alguém que diz que eu sou importante e que me ama, eu consigo entender
Até onde esse amor vai? Porque para mim é muito bom eu dizer pro meu marido, olha, eu te amo demais. Muito. Mas se ele não puder mais fazer tudo que ele faz por mim hoje, será que esse amor é realmente amor? Sabe? Aí que tira a prova. Então, isso vale, lógico, não vale para os nossos filhos, não vale para o nosso casamento, mas eu uso muito isso no meu processo com as meninas, quando elas trazem para mim situações com amizade. Porque eu fui uma pessoa que vivi muitas amizades que eu achei que eram, assim, para a vida toda, e há pouco tempo acabou-se uma amizade de 20 anos, porque eu deixei de ser útil. Porque eu não convivi mais, decidi não conviver mais nos mesmos ambientes que eles. Decidi não fazer mais as mesmas coisas. Decidi não ser mais aquela Marina que eu era há 20 anos. Para minha vida não fez mais sentido estar naquele ciclo de coisas, de lugares e de pessoas. Mas a amizade não era para ter acabado. Eu falei, eu sou amiga, a gente vai se ver, a gente vai continuar sendo amigo, mas nesses ambientes eu não quero mais estar. Nessas pessoas eu não quero mais estar com essas pessoas. Então eu deixei de ser útil. Se eu deixei de ser útil, para que eu quero uma relação com você? Entende? Então o relacionamento, isso é muito válido para você ir filtrando coisas com amigos, sabe? Amigos, né? Amigos entre aspas. Então, a última pergunta aqui da Janaína. Como blindar os meus filhos do narcisista do pai? Como blindar os filhos do pai que é narcisista? Modificando a pergunta dela. Minha amiga, você está com um grande desafio. Mas não só blindar os seus filhos, a gente não consegue blindar os nossos filhos, né? O que a gente consegue... Até um certo momento, sim. A gente consegue protegê-los. Só que o que acontece quando a gente tenta proteger demais? A gente cria uma dependência neles. Então, não só para relacionamento com familiar narcisista, mas para tudo na vida e no mundo. Os seus filhos precisam ser educados a respeito da vida. Filho, uma pessoa narcisista age assim, assim, assim. Age assim, assim, assado. Você não pode permitir que pessoas ajam assim, assim, assado com você. Se pessoas agirem assim, assim, assado com você, você precisa conversar com a mamãe, pedir ajuda para a mamãe, conversar, contar para a mamãe o que está acontecendo. A melhor blindagem que a gente faz com os nossos filhos é ensinar. Não adianta ficar tentando proteger o tempo inteiro, porque a gente cria crianças que vão se tornar adultos dependentes. Então a gente precisa ensinar, tratar os nossos filhos como pessoas que precisam de conhecimento. Eu, por exemplo, meu filho começou a ficar na creche aos 5 meses de idade. Então, a gente sempre teve o cuidado de dizer, filho, ninguém toca em você. As tias até tal idade, né, com idade já para entender, a tia tal e a tia tal troca a sua fraldinha. A tia tal e a tia tal te dá banho. No dia que não for tia tal, você conta pra mamãe. E isso era combinado na creche. Foi crescendo. Ninguém entra no banheiro com você. Você vai dormir na casa da vovó. Você já pode tomar banho. Ninguém te dá banho, é você. Na hora de dar banho, nas partes íntimas, ninguém pega. Se a vovó precisar ajudar no cabelo, ajuda, não sei o quê. Entende? Então, a gente às vezes quer proteger os nossos filhos e o que é natural. Eu sou mãe, eu sei. Mas a melhor coisa que a gente pode fazer, principalmente no mundo de hoje, é orientar, ensinar, conversar de maneira transparente, de acordo com a idade deles. Porque não adianta. Se o pai é narcisista, ele não vai deixar de ser narcisista pelo simples fato de que você está blindando seus filhos. Você vai, inclusive, criar uma barreira. Você pode acabar criando uma barreira nessa relação. Quando, no fundo, uma vez que você orienta seus filhos e ensina seus filhos, eles podem ser agentes de transformação na vida do pai. Entende? Então, a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos, relacionado a qualquer coisa na vida deles, é orientação, ensino, direcionamento, conversa, comunicação,
Porque, no fim das contas, o mundo tá aí, eles vão lidar ou com o pai, ou com o colega, ou com qualquer outra pessoa, narcisista, ansioso, TDAH, vai ter de tudo no mundo. Então, se eles se conhecem, se a gente ensina para eles a respeito das emoções, que eles podem ficar chateados, que eles vão ter pessoas no mundo que eles vão conhecer, que vão ser grosseiras, que vão ser mal educadas e que não diz respeito a eles. É orientação. Se a gente orientar, educar e ensinar, a gente já consegue um bom resultado. Sim, muito resultado. Janaína adorou sua resposta. Que bom, e falou obrigada. que é um desafio. É um desafio bem verdadeiro. É um desafio, eu imagino, Janaína, mas vai com fé e oriente seus filhos. Ensine seus filhos e acolha nessa situação. Porque, de novo, com uma boa orientação, eles podem ser um agente de transformação na vida do pai também. Sim, viu, Jana? Eles podem mudar o pai. São crianças ainda, mas um dia vão crescer. Exatamente. Marina, foi muito bom, agradeceu, gratidão. Marina, foi muito bom você estar aqui com a gente. Tem mais perguntas aqui no Instagram. Manda pra mim, se quiser, manda e depois você vai aqui de novo, porque tem muita pergunta. É muita coisa, né? De relacionamento. Pode contar comigo que eu volto pra gente responder. Também. Aqui o pessoal gosta muito desse tema de psicologia, desse tema de mudança. Sim. Eu já percebi muito isso, as pessoas gostam muito, porque eu acho que o mundo, enfim, está precisando disso. As pessoas estão precisando, estão gritando por socorro. Sim. E muita gente não está observando. Os comportamentos disfuncionais, eles são um grito de socorro. Sim. Todos eles, inclusive, assim, vai do que a gente acha que é mais básico, mais simples, ao que a gente acha que é mais escandaloso. Todos os comportamentos disfuncionais. A Janaína está falando que é você na vida dela. Aí, ó, estou às ordens. Eu passo o seu contato, você começa a terapeuta. Onde você atende, Marina? Fala onde você atende. Atende plano de saúde. Como é que é? Eu atendo presencialmente no Taguatinga Shopping, né? O consultório fica no Taguatinga Shopping na Torre A, mas também atendo online, faço terapia online se precisar. Lógico que a presencial é melhor, né? Eu amo presencial, então eu amo estar com elas, amo estar com as meninas, mas se precisar online... É mais mulher que atende? Você atende só mulher ou atende não, eu tenho 2 pacientes homens, mas eu prefiro mulher. Eu prefiro mulher, mas se precisar atender homem também, não tem problema. Eu não aceito plano de saúde, mas eu tenho alguns protocolos que eu faço com preço mais social. Então, o que acontece? Eu não consigo dar um preço tabelado porque eu faço uma espécie de diagnóstico emocional e mental da pessoa antes. E isso determina o processo terapêutico que a gente vai fazer. Eu trabalho com técnicas, com exercícios, com práticas, com transferência de conhecimento e com o aconselhamento, que é uma terapia tradicional, né? Essa que você vai... tô com problema XYZ, o que eu faço? Então, o meu processo terapêutico, ele é um processo terapêutico mais robusto, mais profundo e focado nos resultados que a pessoa quer ter na vida, nas dores que ela tem, nas situações que ela traz e nas coisas que nós vamos descobrindo ao longo do tempo. De descobertas que você vai descobrir uma terapia. Mas eu posso afirmar como terapeuta e como paciente de terapia, porque eu também me cuido, eu preciso me cuidar para cuidar das pessoas, que é o melhor investimento que eu fiz toda a minha vida. Eu melhorei meu casamento, eu saí de uma empresa em que eu sofria abuso moral, emocional, eu descobri a minha vocação, meu propósito, eu me aproximei de Deus. Então, é a nossa força, né? Então cuidar de mim foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje. Instagram, telefone? Meu Instagram é marinadantas.terapeuta e o meu telefone é 619-8334-0215. Então, a Jana já vai entrar em contato com você aí, ó. Pode mandar, Jana. Marina, muito obrigada. Tem mais pergunta aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui na rádio. Aqui é o meu, deixa eu ver na rádio. Na rádio não tem notícias, né? Mas obrigada, viu, Marina? Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, Kelly. Amei. Obrigada. Você vai voltar mais vezes, porque o assunto aqui no Instagram foi muita pergunta. Volto. Que eu muito pra fazer tudo. Teve pergunta que subiu aqui que eu nem vi. Ia falar que eu dava subindo, entendeu? Volto. Você tem meu contato pessoal, você pode me chamar lá a hora que você quiser. Obrigada, Marina. Tá bom. Ela vai voltar aqui, gente, mês que vem, pra falar mais coisa com vocês. Aí daqui a pouco tem a Dani, vai falar aqui de
A Dani, peraí, que a Dani já me passou aqui. Deixa eu ver o que a Dani vai falar. Viagens para Ai, que empreendedores. delícia. Ai, que delícia. Como viajar e crescer profissionalmente. Isso também pra gente de viagem, né, Dani? Maravilha. Que tema bom. Daqui a pouquinho a Dani volta aqui com a gente. Eu quero agradecer aos nossos apoiadores. Delícias Fino Sabor, Crédito Estável, Isaac Planejados, Ecoviver Mestre Darmas, Aplausos Clube de Comédia, Cito de Tara, Seis Estúdio e Caicó Restaurante e Ápice Sublimação. Tem convites para aplausos nessa quarta-feira. Vai ter comédia interessantíssima lá com o Thiago Melo. Quem quiser o convite, é só entrar em contato comigo. Vamos de Thier, Amuleto, na Guará FM, agora são 5 e 5. Guará FM é nossa, é daqui. Guará FM é nossa, é daqui. Não deixa eu me arrepender de um dia